Olá, eu sou a professora Roberta, estou com vocês para mais uma aula de matemática. Tudo bem, turminha do terceiro ano? Nós vamos continuar estudando o sistema de numeração decimal. Acompanhe comigo a rotina. Lembra da rotina que a sua professora coloca na lousa todos os dias? Olha ela aqui, só que agora na TV. Nós temos para hoje 5 itens na nossa aula. Primeiro, correção da tarefa da página 182, atividade 4, letra D, E, F e G. Item 2, conhecendo o ábaco. Item 3, conhecendo o jogo Nunca 10 com o ábaco. Item 4, realização das atividades das páginas 172, 173 e 177. E por último, a nossa tarefa. Vocês estão fazendo tarefa? Muito bem. Então, continua comigo. A tarefa que foi realizada na página 182, atividade 4, letra D, E e F. Vamos lá? Qual seria o registro de Luan se ele tivesse um cubinho a mais? Ou seja, eu vou contar tudo junto e vou acrescentar uma unidade. Então, analisa comigo. O Luan, ele tinha uma centena, grupinho de 100. Tudo bem? Ele também tinha uma dezena, um grupinho de 10. E 3 unidades, que no material dourado nós representamos por 3 cubinhos menores. Total de pontos do Luan, 113. Mas nós precisamos acrescentar um cubinho, porque a questão diz, se o Luan tivesse um cubinho a mais, 113 mais 1 igual a 114. Muito bem, vocês são ótimos. Letra E. Qual seria o registro de Vitória se ela tivesse um cubinho a menos? A menos quer dizer que eu vou tirar um. Olha lá no registro do Luan. Nós acrescentamos uma unidade, ele obteve 114. Mas agora da Vitória, vamos procurar a Vitória aqui na tabela? Temos o Luan, a Tereza, o Felipe, a Maria, o Edgar. Encontramos a Vitória. A Vitória tem uma centena, certinho? Ela tem também 4 barrinhas. Cada barrinha dessa representa quantas unidades mesmo? Muito bem, 10. Ou seja, 40, porque ela tem 4 barrinhas que equivalem a 10 unidades. E olha aqui na unidade o que aconteceu na pontuação da Vitória. 0. Ou seja, nenhuma unidade nessa ordem. Total de pontos da Vitória, 140. Se eu tirar 1, a Vitória vai completar 139 pontos. Muito bem, você acertou. Questão F. De quantos cubinhos a mais a Tereza precisaria para empatar com o Edgar? Quem se lembra o que é empate? Isso mesmo, quando 2 ou mais jogadores têm a mesma quantidade de pontos. Então, vamos analisar? Olha a Tereza, aqui na segunda posição da tabela. Tereza com 178 pontos. E o Edgar tem 200, ou seja, ele conseguiu 2 placas, cada uma centena. 100, 200. Tudo bem? Para que os dois tivessem um empate, eles teriam que ter a mesma quantidade de pontos, ou seja, eu precisaria pegar a minha centena, efetuar trocas por dezenas e depois tirar também as unidades. Ou seja, qual era a diferença? 22 pontos. Certinho? Continuando. E quantos cubinhos a mais a Vitória precisaria para empatar com o Edgar? A Vitória, vamos lá na tabela, ela tem
140. E o Edgar, ele tem 200 pontos. Se nós tirarmos 140 de 200, nós obteremos 60 pontos. Ou seja, se eu tirar 60 unidades dos 200 pontos do Edgar, ele e a Vitória empatariam o jogo. Ou seja, mesma quantidade de pontos. Tudo bem? Então, continuamos. Agora, hora de jogar 1. Nunca 10 no ábaco da página 169. Acompanhe a leitura comigo. Você conhece o ábaco? Ele é um antigo instrumento de calcular, formado por uma base de madeira com hastes verticais, atribuindo a cada haste uma ordem do sistema de numeração decimal. Manuseie o instrumento para se familiarizar com ele. Foca aqui, por favor. Esse é o meu ábaco. Ele é um instrumento que pode ser de plástico ou de madeira, como esse que nós temos aqui. Provavelmente a sua professora já utilizou com você em sala de aula quando vocês jogaram outros jogos, como Nunca 6. Então, nós temos a haste, que equivale às unidades, a próxima, que equivale às dezenas, a próxima, centena, depois, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Nós utilizaremos hoje a unidade, a dezena e a centena. Continuando. Olha lá o ábaco. Nós completamos com argolinhas. E aí, na sua apostila, observem bem, nós já temos cores estipuladas. Vamos utilizar as argolas amarelas para representar unidades, as argolas azuis para representar as dezenas, ou seja, grupinhos de 10, e as argolas brancas para representar a centena. Na aula passada, nós vimos que as unidades eram representadas com cubinhos do material dourado. Nós só vamos representar de uma maneira diferente hoje. As argolas azuis utilizaremos barrinhas. Elas equivalem a uma dezena, assim como no material dourado, ou como o lápis que você está utilizando em casa para representar. Tudo bem? E por último, a nossa centena, que será representada pelas argolas brancas. Continuando. O ábaco de pinos é um material usado como recurso para um trabalho com a matemática, para o desenvolvimento de atividades envolvendo o sistema de numeração decimal. Ou seja, é quando eu conto de 10 em 10, como nós viemos fazendo até agora. É a base 10. O valor posicional dos algarismos e as operações de adição e subtração. Ou seja, importa a posição dos algarismos e também nós utilizaremos isso para fazer continha de mais, que é a nossa adição, e a continha de menos, que é de tirar a nossa subtração. Sistema de numeração decimal. No módulo anterior, como eu já comentei, nós já fizemos isso em sala de aula. Então, para nós agora, facilitará nosso trabalho, porque nós já conhecemos o ábaco, as argolas e já conseguimos associar ao material dourado. Você se lembra por que o nosso sistema é chamado de decimal? Se lembra, terceiro ano? Então vamos lá. A palavra decimal se refere a 10, que é a base de contagem do nosso sistema de numeração. Desde o segundo ano, você vem trabalhando com esses agrupamentos e neste momento retomaremos o jogo Nunca 10. Lembra que nós fizemos o Nunca 10 com material dourado? Hoje nós faremos com o ábaco. Lá na sua apostila, que você vai pegar agora, abrem na página 169 e nós temos a professora Mônica conversando com os alunos dela. Será que ela está falando, hein?
Olha lá, será que dá para descobrir só olhando essa imagem? Eles estão conversando sobre o jogo, sobre o ábaco e sobre as trocas. Olha lá a imagem do gráfico, do ábaco. Essa que nós temos aqui. Então, nós vamos fazer a leitura, mas o nosso objetivo é conseguir realizar trocas. Então, faremos a leitura e, no momento oportuno, sua professora retomará esse jogo com você em sala de aula. Mas, por enquanto, nessa pandemia, nós faremos em casa mesmo, neste momento. Materiais. 2 dados convencionais, de 1 a 6, as faces. É aquele que nós já estamos acostumados. Um ábaco vertical e por grupo. Mas em casa, nós não faremos grupo, porque nós não podemos aglomerar. Nós devemos tomar cuidado, lavar as mãos, utilizar o álcool em gel, mas nós também devemos estudar bastante. Então, se você estiver sozinho aí na sua casa acompanhado apenas pelo responsável e ele não puder jogar com você nesse momento, você consegue realizar as atividades assim como a professora está fazendo aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Como jogar? Forme grupos, nós não formaremos grupos, né? Porque não é o momento oportuno. E para iniciar, cada jogador lançará os 2 dados, assim como nós fizemos na aula passada, vocês se lembram? Jogaremos os dados. Foca aqui, por favor. E a minha pontuação caiu no 3 e no 4. Então, o que eu devo fazer? Eu vou fazer uma soma. 3 mais 4, 7. Então, eu começo sempre pela representação das unidades. Vamos lá comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que eu devo fazer agora, professora? Jogar os dados novamente. Ou passar para o próximo jogador, quando for o caso. Eu consegui uma pontuação de 4 mais 4. Mas, espera aí, quando eu coloco mais 3 e eu já tinha 7, o que acontece aqui? Nessa primeira haste, eu completei 10 unidades. Como é o nome do jogo mesmo? Nunca 10. Então, eu não posso nunca ficar com 10 unidades. Eu faço a troca. E qual argola que eu vou utilizar mesmo? Azul. Porque azul representa 10 argolas amarelas, ou seja, uma dezena. Certinho? Próxima lançada de dados. Novamente, 3 mais 4, ou seja, 7. Então, vamos contar. De 2 em 2. 2, 4, 6, 7. O que eu devo fazer agora, professora? Passar para o próximo jogador ou, se você estiver realizando essa atividade sozinho, lançar assim como eu estou fazendo aqui. Agora eu tenho 1 mais 2, ou seja, 3 unidades. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Mas agora eu completei 10 unidades nessa haste. O que eu devo fazer? Efetuar a troca. Então, eu troco 10 unidades das minhas argolas amarelas por uma argola azul da dezena. Lembrando que todas as vezes que você lançar o dado, você nunca pode pegar direto a argolinha azul, porque ela representa a dezena. Sempre inicio das argolas amarelas. E quando eu conseguir completar 10 argolas azuis, ou seja, 10 dezenas, que equivalem a quantas unidades mesmo? 100. Se eu cheguei no 100 e eu tenho aqui 10 dezenas, eu preciso efetuar a troca, porque mesmo? Como é o nome do jogo? Isso, nunca 10. Então, eu troco as minhas argolas azuis por uma branca. E a primeira pessoa que conseguir realizar essa troca é o vencedor. Mas como nós estamos fazendo para aprender, efetuar as trocas, nós chegamos aqui e o jogo finaliza. Tudo bem?
Acabamos de jogar. Expliquei para vocês que cada pino somente pode conter quantas argolas mesmo? 9 é o máximo, porque quando eu completo 10, o que eu devo fazer? A troca. Muito bem, vocês estão, ó, feras. Se as argolas azuis deverão ser colocadas no segundo pino, ou seja, aqui, as argolas da dezena. Muito bem. Lembra que nós representamos até a aula passada com material dourado? E se eu contar cada cubinho desse, eu teria 10 unidades. Ou seja, eu só estou utilizando um tipo diferente de material para fazer as mesmas trocas. Porque na nossa vida, nós devemos resolver vários problemas com diferentes situações e diferentes materiais também. Cada agrupamento de 10 argolas azuis deverá ser substituído por uma argola branca. É aquilo que eu disse, quando eu completo 10 nessa haste da dezena, eu devo efetuar a troca pela centena. Agora, lá no seu material, para continuar a leitura comigo, na página 170. As argolas brancas deverão ser colocadas no terceiro pino. Aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro. Unidade, dezena, centena. Depois de realizar as trocas necessárias, o jogador passa o ábaco e os dados para o próximo colega. Em sala de aula, se nós estivéssemos lá e formássemos um grupinho com 4 ou 5 alunos, não significaria que cada um teria um ábaco. Seria o mesmo ábaco, o mesmo material para todos os integrantes daquele grupo. Então, quando eu terminei de fazer a minha jogada, eu passaria para a mesa do meu colega para que ele lançasse os dados e fizesse a troca, certo? E quando o meu colega terminasse, passaria para o outro. Como é um jogo, eu não posso usar um, meu colega o outro. Mas em casa, como nós estamos adaptando as atividades para não ficar sem estudar, nessa época de se cuidar, nós devemos usar algum material que eu consiga representar. Olha, você também pode usar os dedinhos, ó. Unidade, como se fosse a haste do material, dezena e centena, ok? Vence o jogo quem colocar primeiro a argola branca, ou seja, a centena. Atenção, os pontos obtidos nos dados só darão direito ao jogador de pegar argolas amarelas. Mas, professora, se eu lancei os meus dados aqui e um caiu no 5 e o outro no 5 também, eu já posso fazer direto isso? Porque eu já entendi? Não, porque as regras do jogo são claras e diz que primeiro nós devemos compor as unidades. Então, eu pego as minhas 10 unidades, coloco na haste, com cuidado. Todo o material deve ser manipulado com bastante cuidado. E depois, quando eu tiver certeza que tem 10 aqui, eu efetuo a minha troca. E passo a vez para o próximo colega, ou continuo realizando as jogadas. Tudo bem? No fim da rodada, mantenha o ábaco com as peças obtidas. Quando eu terminei de jogar aqui, eu vou passar para o meu colega, eu não posso tirar a argola, porque esses pontos não serão meus, serão do jogo, ok? E o seu colega deverá fazer o registro da próxima. Resolvendo problemas. Agora, lá na sua apostila, na página 172, vocês vão continuar comigo. Pegaram aí? Organizaram direitinho? Lápis, borracha e atenção? Continuando. Número 1, acompanhe a leitura comigo. Veja o resultado do jogo Nunca 10 no ábaco da turma de Luan. Cada jogador usou o próprio ábaco. Será que eles também já estavam prevendo a pandemia? Então, vamos lá. Luan
obteve 103 pontos. Como será que ficou o ábaco na vez da jogada do Luan? Vamos compor? Olha lá. 3 unidades, nenhuma dezena e uma centena. Vamos lá comigo? Foca aqui, por favor. Quantas unidades mesmo, terceiro ano? 3. 1, 2, 3. E na minha haste da dezena, tem alguma? Tenho 0, professora. O que significa o 0 aqui? Porque será que eu consigo lançar os dados e cair no 0? Não. Então, o 0 significa que não tem nenhuma argolinha aqui. E nós vamos para a próxima, que representa a centena. Olha aqui. O registro do Luan. 103. Tudo bem? A pontuação da Tereza. A Tereza, ela conseguiu 187 pontos. Agora eu tenho as 3 ordens. 7 na unidade, 8 na dezena e 1 na centena. Isso compõe o número 187. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dezenas, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E uma centena. Nós conseguimos formar 187. Nós não, né? Essa pontuação é de quem mesmo? Da Tereza. Continuando. Dessa mesma maneira, nós temos a pontuação do Edgar, 165. Olha aqui, para aproveitar o que nós já temos aqui, o que eu deveria tirar daqui para poder compor 165? Olha, 100. Aqui tem 8. Para chegar no 6, eu preciso tirar 2. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, nós precisamos ficar com 5. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a pontuação do Edgar. Vitória, 179. A Maria, 200. Olha que legal a da Maria. Vamos lá? Não tenho nenhuma unidade aqui representada. Olha lá, o algarismo 0 representa a ausência. Não temos também na haste da dezena, mas eu tenho 2 brancas. 2 argolinhas brancas, 200 pontos, ou seja, 2 centenas. Olha o tanto que nós já conseguimos aprender. E, por último, o Felipe com 150. Tiramos uma, temos aqui 100. E para compor os 50, 5 argolinhas azuis. 2, 4, 5. Olha, professora, não está faltando nada? Mas analisa comigo. Eu tenho aqui o algarismo 0 na casa das unidades. Então, aqui, ó, a ausência de argolas indica meu 0. Então, eu tenho 150. Resolvendo problemas da página 172. Escreva o nome dos jogadores de acordo com os pontos obtidos no registro, aquele que fizemos agora há pouco. Utilize a ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Olha lá na tabelinha. Eu tenho Luan, Felipe, porque o Felipe, ó, 150. Tem o Edgar, com 165, a Vitória, com 179, a Tereza e a Maria. Próxima atividade. Qual seria o registro de Luan se ele tivesse uma unidade a mais? Lembra que nós já fizemos uma atividade parecida? Então, agora ficou bem fácil. Olha aqui o Luan. Ele tem 103, com mais um, 104. Muito bem. Você aprendeu. Resolvendo problemas ainda na página 173. Se ele tivesse uma unidade a menos,
Como ele tinha 103, se nós tirarmos 1, 102, certinho. De quantas unidades a mais a Tereza precisaria para empatar com Maria? Olha lá, a Maria tem 200 e a Tereza 187. Com mais 13, perdão, é assim, com mais 13, a Maria, se eu tirasse 13, ela ficaria com 187. Mas se eu acrescentasse 13 para a Tereza, ela ficaria com 200. Ou seja, 13 cubinhos. É essa a diferença. E de quantas unidades a mais Felipe precisaria para empatar com Maria? Nesse mesmo raciocínio, nós temos aqui 200 da Maria menos 150 do Felipe igual a 50 cubinhos ou 50 unidades. Continuando. Represente os números nos ábacos desenhando... Você vai desenhar aí no seu caderno. A professora Roberta compõe aqui no ábaco e vocês desenham. Então, vamos lá. 145. Então, tem, 100. Mais rápido agora, porque vocês já aprenderam. 140, 10, 20, 30, 40. E 5. 1, 2, 3, 4, 5... Essa é a atividade A, 145. Próxima atividade. Olha lá a correção. Você acertou? Faremos agora atividade B. 250. Como será que fica aí no seu caderno? Olha que facinho. 2 centenas e 5 dezenas. Agora você já consegue fazer as outras trocas de uma maneira mais ágil. Então, vamos lá. Se 300 eu precisaria apenas de argolinhas brancas, olha lá. Certinho? E a próxima, 203. 3 argolas amarelas na unidade, nenhuma na dezena e uma na centena. Muito bem. Retorne ao item 2 e observe os registros numéricos das quantidades e as representações no ábaco. Em seguida, responda: o que o zero representa nesse registro? Nós já falamos a aula toda. Indica ausência de quantidades, ou seja, quando eu não tenho nenhuma argolinha na minha haste. É o zero absoluto. Atividade 3. Agrupe as bexigas na base 10. Essa atividade é bem simples. Você só precisará contar as bexiguinhas, formar grupos de 10. Olha lá. Formei um grupo de 10, mais um, mais um, mais um grupinho de 10. Olha aqui, não vou fazer uma linha horizontal, mas eu ainda tenho aqui a quantidade suficiente. E completando, eu não consigo formar um grupão com 10 grupinhos, ou seja, uma centena. Então, eu tenho 0 grupo de 10 vezes 10, que representa 100. Eu tenho 5 grupos de 10, ou seja, 10, 20, 30, 40, 50 bexiguinhas que eu consegui formar grupinhos de 10. E grupinhos soltos, né? Eu tenho 2, olha, 2 bexiguinhas que restaram aqui. Muito bem, vocês estão, de parabéns. Aqui, nós faremos o agrupamento que você fez no item A. Olha lá. 2 unidades, 5 dezenas. Nós conseguimos compor o número 52. Muito bem. Tarefa, nossa hora mais esperada do dia. Eu sei que vocês estão ansiosos por esse momento. Fazer a atividade da página 180, aquela que está indicada ao lado. Tirar uma foto dessa atividade com bastante capricho para enviar para sua professora. Se você tiver alguma dúvida, você vai entrar em contato com ela. Terá o maior prazer
ente auxiliar e bons estudos. Até a próxima. Tchau, galerinha do terceiro.